Hoje nós vamos falar para mulheres e vamos falar especificamente para esposas, né? Nós falamos, a primeira mensagem foi para filhos, a segunda para pais e agora a terceira para esposas, mulheres e esposas. Antes de começar não, né? Começando essa ministração, eu queria falar para vocês que nós estamos na luta. Se vocês pararam para observar essas ministrações, elas são basicamente a busca pela real identidade, né? O que nós temos falado aqui durante esses domingos é quem nós somos verdadeiramente, né? Quem nós somos como filhos, quem nós somos como pais, e agora quem nós somos como esposas. Então, quem nós somos, porque hoje a maior arma, uma das maiores armas de Satanás e deste século é fazer com que nós percamos a nossa identidade. E ele está fazendo um trabalho tão bem feito que isso está acontecendo dentro das igrejas, né? Dentro do meio, no meio dos filhos de Deus. Nós, como filhos, como pais, como esposos, como maridos, nós estamos perdendo a nossa identidade, porque nós estamos nos conformando com esse mundo e abandonamos a nossa essência, a nossa origem, o nosso papel, né, quem verdadeiramente nós somos. E isso é muito triste. E nós precisamos resgatar isso. E se você parar para observar, eu não estou falando besteira. Sabe, hoje em dia as mulheres não sabem quem são, os homens não sabem quem são, né? Os filhos não sabem quem são. Por quê? Porque perderam a sua real identidade, perderam o que a Bíblia fala a respeito de, né? A gente perdeu a compreensão do que a Bíblia fala a nosso respeito. E nós hoje, em especial, vamos falar para as mulheres. E eu quero que o Espírito Santo abra os nossos olhos, porque nós precisamos entender quem nós somos à luz da palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar, em especial as mulheres, como que existem campanhas né, na mídia, na TV, para nos mostrar quem nós somos, né? Quem é a mulher? Qual o papel da mulher, né? Nós ouvimos tanto isso. Qual o papel da mulher? E nós estamos entulhando a nossa vida com os conceitos do mundo, com os conceitos de fora, para falar quem nós somos e qual é o nosso papel. Eu costumo dizer, para aonde eu vou, principalmente no meu trabalho, que às vezes acontece algumas coisas, algumas discussões, algumas coisas assim, as pessoas sem noção. Eu costumo sempre dizer para as meninas que quando a gente não sabe o nosso lugar, alguém nos coloca nele. Então, se alguém está te colocando no seu lugar, é porque você não conhece o seu lugar. Porque se você conhecesse, você estaria nele e não teria necessidade de ninguém te colocar. E é isso que o mundo está fazendo com as mulheres hoje. Agora, a gente tem que entender que o nosso papel não é na beira do fogão, mas é onde a gente deseja estar. Né? O que mais a gente ouve? Nós somos donas do nosso corpo, nós temos que estar aonde nós desejamos estar. E nós devemos ser quem nós queremos ser. Conceitos mundanos, malignos, que estão entrando na mente da mulher, porque a mulher perdeu a sua identidade em Cristo. A mulher não sabe quem ela é, biblicamente falando. Então, ela não sabe quem ela é de verdade, porque a única verdade sobre a mulher é o que a Bíblia diz. Se nós não sabemos o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós não sabemos a nossa real identidade, o nosso real lugar. Então, que nós possamos sair daqui nessa noite sabendo quem nós somos e qual é o nosso lugar. Nós vamos aprender nessa noite, aprender com o Espírito Santo, né? Não é com a pastora Paula, nós vamos aprender com o Espírito Santo. Quem nós somos né, qual a nossa missão, onde é o nosso lugar, e Deus vai falar conosco. Eu quero então compartilhar com os irmãos, lá em Provérbios, né, 31, um clássico, e nós vamos entender um pouquinho dele nessa noite.
Provérbios 31, a partir do 10. E nós vamos falar sobre a mulher virtuosa, né? Por que vamos falar sobre a mulher virtuosa? Porque essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade em Deus. Então, nós vamos aprender com ela. Gente, nós vamos observar, toda vez que nós lemos, né, esse Provérbios 31, eu sempre li, eu confesso para vocês, eu sempre li de uma forma que fosse algo impossível de alcançar. Eu sempre li como se eu não fosse essa mulher. Como se eu não fosse capaz de ser essa mulher e de exercer aquilo que essa mulher faz. E isso foi uma mentira que Satanás colocou no meu coração desde até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás. Exatamente porque ele estava me fazendo acreditar que eu era uma mulher sobre a qual a Bíblia não fala. Ou fala, mas no mau sentido. Então, hoje, a minha perspectiva de Provérbios 31, a partir do 10, é uma perspectiva da minha personalidade. Eu olho Provérbios 31 e eu me vejo. Não porque eu sou perfeita, mas porque eu busco a perfeição. Mas porque eu encontrei na palavra de Deus quem eu sou. Eu só preciso praticar quem eu sou verdadeiramente. A gente alimenta, não é assim, a nossa guerra contra o espírito e contra a carne? Nós temos, né, o espírito dentro de nós e também nós temos a carne. Quem a gente alimenta é aquele que vive por nós. Então, nós temos uma mulher, né, com todos os seus defeitos. Nós temos dentro de nós uma mulher capaz de fazer mal, de ser uma mulher que não é o ideal de Deus, mas nós temos dentro de nós a essência dessa mulher virtuosa. Então, nós precisamos praticar e permitir que ela floresça. Hoje você vai entender isso. A partir de hoje, você nunca mais vai dizer que é impossível ser uma mulher virtuosa. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Provérbios 31, 10, a primeira... o versículo que nós vamos ler. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, olha só, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. E para falar sobre essa ministração para vocês, eu coloquei alguns tópicos, né? De características ou da personalidade dessa mulher. E aqui a primeira coisa que nós nos deparamos é com uma pergunta: quem a achará? Se esse tipo de pergunta é feita, isso significa que também não é fácil. Né? Quem a achará? Meu Deus, quem vai ser o privilegiado? Quem vai ser o sortudo que vai encontrar essa mulher virtuosa? Então você bate no peito aí agora, você mulher, você esposa, você bate no peito assim: o meu marido encontrou. Amém. Traz à existência aquilo que não existe, Senhor. O meu marido encontrou. Amém. Aí fala assim: o seu valor muito excede ao de finas joias. Em algumas outras traduções fala que ela é mais valiosa do que o rubi. E se nós observarmos o rubi, ele era uma das pedras preciosas da roupa do sacerdote. E ela ficava exatamente no peitoral do sacerdote. E essa pedra, rubi, no peitoral do sacerdote, ela simboliza... o peitoral do sacerdote simboliza juízo, né? E essa pedra, rubi, em especial, ela simboliza juízo com amor e proteção. Olha só. Um rubi simboliza juízo com amor e proteção. E em Provérbios 31, 10 diz que o meu valor excede ao de um rubi que julga com amor e proteção. Já está falando algo para nós, né? Outra coisa que essa mulher ela inspira confiança.
Olha só no verso 11 o que diz. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Em outra tradução, diz, o coração do seu marido confia nela, e ele não precisa de despojo, não necessitará de despojo. Aí já começa a esquentar, a palavra já começa a fazer sentido. Olha só, esse marido, ele confia plenamente nela. Ele admira essa mulher. O seu coração está seguro, está farto, está cuidado. E ele não precisa de despojo. Ora, o que despojo nos diz? Uma sobra, algo que não necessariamente está dentro de casa. A mulher virtuosa, a mulher sábia, o coração do seu marido está confiado nela, está seguro nela, está acalentado nela, e ele não precisa de despojo de fora. Ele não precisa se fartar fora. Porque ele tem alimento dentro de casa. Ele tem o sustento dentro de casa. Ele tem tudo que ele precisa dentro de casa. É preciso que nós entendamos isso. Amém? Mulheres. E é também preciso que os homens, que os nossos maridos entendam isso. Que se eles se fartarem de nós, eles não vão precisar se alimentar do que está lá fora. E então, mulher, eu te pergunto, como você tem tratado seu marido? Como você tem se vestido? Como você tem se portado, se comportado? Você entende o seu valor? Nós vamos chegar lá. Maridos, vocês não precisam de despojos. Vocês não precisam do que tem lá fora. Vocês só precisam do que tem dentro. Do que tem dentro de casa. 12. Olha, gente, esse 12 aqui é uma bênção. Ela lhe faz bem, né? Tá falando para o seu esposo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da vida dela, ela faz bem ao seu marido. Gente, quem escreveu esse provérbio foi a mãe de Lemuel. A mãe de Lemuel quer dizer uma sogra, né? Por aí vocês já perceberam que só podia ser uma sogra para poder escrever esse provérbio. Porque realmente, gente, ela estava muito assim, determinada a acabar com a vida de qualquer esposa. Não estava? Só sogra, gente, que faz um negócio desse. Fala para o filho, ela deu vários conselhos para o filho, agora vem falar da mulher. Gente, a mulher é perfeita. Gente, foi uma sogra. Bendita sogra. Deus abençoe as sogras. Brincadeira, gente. Mas realmente foi. Foram palavras muito sábias. E foi realmente a mãe de Lemuel, né, que escreveu esse texto, instruindo o seu filho. Ela instrui a ser um bom rei e tudo mais, e vem falar sobre uma esposa, né, como deveria ser uma esposa. E aqui fala, né, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Então, gente, na verdade, nós precisamos lutar contra o nosso egoísmo. Nós vamos aprender, né, hoje, que nós somos muito egoístas. Não só as mulheres, os homens, nós, humanos, né, os seres humanos, nós somos muito egoístas. E nós precisamos aprender a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para favorecer o outro, para favorecer os nossos filhos, para favorecer o nosso esposo. Nós precisamos entender isso, que é uma questão de abrir mão da sua vontade, é esmurrar o seu corpo para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo e para glorificar o nome de Deus. Nós precisamos entender que nós devemos sim ser essa mulher virtuosa, porque a nossa vida precisa honrar o Senhor, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. Nós, como mulheres, nós precisamos parar de envergonhar o Evangelho por causa da nossa conduta errada. E aqui, né, fala, essa mulher virtuosa, essa mulher ideal, ela faz bem para os seus maridos todos os dias da sua vida.
Sabe, como a gente se comporta, como a gente lida com o nosso marido, o que a gente tem feito para o nosso marido. Você acha difícil servir o seu marido? Você acha difícil colocar um prato de comida para o seu marido? Você acha difícil limpar a unha do seu marido? Você acha difícil servir? Você acha difícil fazer uma comida que ele goste? Você acha difícil cuidar dele, né? Tratar bem o seu marido? Se a gente acha isso difícil, a gente não é capaz de fazer o bem para os nossos maridos todos os dias, porque a gente ainda não entendeu o que é servir. Quando nós temos dificuldade nessas coisas, nessas pequenas coisas, nós entendemos que nós não sabemos nada sobre serviço. E se nós não aprendermos a servir, nós não honramos ao Senhor e nós envergonhamos o Evangelho, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel na sociedade, o nosso papel dentro da nossa família. Sabe? Então, como você vai fazer bem para o seu esposo se você não é capaz de fazer essas coisas, se você não é capaz de servir? Gente, é servir mesmo. Enquanto a questão de ser servo não entrar no nosso coração para com os nossos maridos, para com a nossa família, não vai funcionar. E eu não estou falando aqui apontando não, gente. Eu estou aprendendo. Porque eu também tinha muita dificuldade em servir. Muita. Eu não fui criada, na verdade não fui criada não, né? Mas eu já falei aqui com vocês, eu não tinha intenção de casar e construir família. Eu tinha intenção de casar, sim, mas de ter um parceiro para a vida, sabe? E eu queria fazer faculdade, eu queria fazer pós-mestrado, eu queria voar. Eu não pensava em família. E eu, infelizmente, passei muitos anos do meu casamento com essa mentalidade. E enfrentando dificuldades, simplesmente porque eu não sabia o que era servir, porque eu não sabia qual era o meu papel como esposa, como mulher. E eu louvo ao Senhor que eu estou aprendendo. E não está sendo assim difícil, não está sendo, como que fala, pesado, sabe? Está sendo, não é uma rotina fácil, mas está sendo muito prazeroso para mim. Eu encontrei prazer no meu lar. Eu encontrei prazer no meu casamento, no meu papel de mãe, de esposa, de filha. Eu tenho encontrado prazer nisso, sabe? Então, nós precisamos começar a perceber como nós estamos tratando os nossos maridos. Você é uma mulher chata, né? Eu tenho que lutar para parar de ser realmente chata. Você é aquela mulher que você limpa a casa e, de repente, o abençoado do seu marido chega e ele coloca as coisas em cima. Gente, quantas vezes eu já discuti com o André a respeito disso? Quantas vezes nós já brigamos por causa disso? Porque o que eu pensava? Eu pensava assim, eu posso colocar tudo fora do lugar, porque hoje também eu estou aprendendo a ser uma pessoa organizada. Mas eu sou uma pessoa desorganizada. Hoje, né, eu estou aprendendo, mas a minha característica é uma pessoa desorganizada. E eu sempre pensava assim, a gente sempre discutia por isso, porque eu chegava, eu podia colocar a roupa onde eu quisesse. Por quê? Por quê? Mulher entende. Mulher, pode falar, mulher, por quê? Porque é a gente que arruma, é a gente que limpa. Então, quem tem o direito de bagunçar? A gente. Marido não tem direito a nada, e realmente não tem mesmo. Mas sabe, essa mentalidade não funciona. Porque não é uma mentalidade de serviço, não é uma mentalidade de maturidade, é uma infantilidade. Sabe? E nós precisamos ser maduras para entender isso. Então você é chata. Você está falando há quantos anos, né? Quantos anos eu falo para o André, não coloca a roupa em cima da cadeira. Nós fizemos 17 anos de casados. Tem 17 anos de casado que ele coloca a roupa em cima da cadeira e ele não para. Ele simplesmente não para. A casa pode estar limpa, perfeita, cheirosa. Ele chega, vai lá e coloca a roupa dele na cadeira. Gente, quantas vezes nós já discutimos? Quantas vezes nós já brigamos por causa disso? Sabe o que hoje eu estou aprendendo? E, gente, não, você pode achar que é hipocrisia minha. Mas hoje, quando eu olho para aquela roupa na cadeira, hoje eu pego e tiro, né, André? Eu não tenho falado mais com ele. Oh, oi? Oi? Não vamos assim jogar as palavras aqui todas para poder mostrar na prática como é que se faz. Brincadeira.
ele ainda diminuiu mesmo. Mas assim, ainda coloca. Quando eu chego em casa e vejo aquela roupa lá em cima da mesa, eu literalmente penso assim: Deus, muito obrigada. É sério, gente. Porque desde que eu casei, eu tenho mesa e cadeira. Os homens estão todos batendo palma. Eu não estou vendo uma mulher batendo palma. Não tem. Gente, mas sabe por que é? Eu não sei se é psicologia reversa, eu não sei, gente. Eu só sei que o negócio funciona. Então, hoje eu estou menos irritada, menos estressada por causa da roupa na cadeira. Porque eu penso assim, eu tenho pensado assim. Mas porque eu tenho trabalhado a questão da gratidão no meu coração. E eu sei que também se trata de mim. Então, o que a gente passa, às vezes, né, como o nosso marido faz, ou o que vem acontecendo, se trata da gente. Então, se trata do que Deus quer nos ensinar, se trata do que Deus quer falar conosco. O que é da parte do seu marido, Deus vai falar com ele. Então, eu tenho aprendido isso. E com isso, eu tenho deixado de ser uma mulher rixosa, eu tenho deixado de ser uma mulher chata, brigona, porque eu também sou brava, né? Eu sou bem brava também. Então, assim, como que nós vamos fazer bem para os nossos maridos se nós somos uma esposa brava? Sabe? Quantas vezes, gente, olha, eu estou falando de prática, né? De experiência. Quantas vezes eu já envergonhei o André na frente das pessoas? Né, numa discussão, ou seja lá o que for. Por quê? Por falta de sabedoria, por arrogância, por ignorância, por ser uma mulher chata, por ser uma mulher rixosa. E eu não estou aqui falando que é porque ele está perfeito, não, gente. Que é porque eu reconheci que ele é o marido ideal e eu sou uma mulher que tem que mudar muito. Não, é porque eu reconheço que o que Deus tem que tratar em mim, Ele vai tratar em mim. O que Deus tem que tratar com ele, vai tratar com ele. Eu creio que vai chegar um dia, né, que a nossa casa está passando por esse processo de transformação, eu creio que vai chegar um dia que ele vai ficar constrangido de deixar uma roupa lá na mesa. Então vai ser o dia que o Senhor vai tratar com ele. A gente precisa entender que é sobre nós e não sobre o outro. Sabe? Então, quando nós atingimos essa maturidade, nós aprendemos um pouco e continuamos aprendendo a lidar com as situações, a fim da gente não se perder e não se desesperar nas situações. E então, nós temos, né, André, nós temos mudado muito dentro da nossa casa, e essa mudança começou em mim. Começou em mim. E eu vou te falar, gente, eu paguei para mudar, tá? Paguei porque eu não estava conseguindo mudar sozinha, eu tive que pagar. Aqui, é muito cara de pau, né? Sempre. É verdade. E o que eu pensava? Nunca que eu vou fazer isso. Gente, é verdade. A mãe da Dona Zil sempre, né, a Dona Zil sempre relatou isso, que ela fazia mesmo isso. E eu só tenho uma coisa a pensar, que o pai dela era bom, porque hoje ninguém mais merece. Mentira, gente, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Nós vamos ficar até meia-noite aqui desse jeito. Gente, realmente ela sempre contava isso, e minha sogra... Agora eu tenho que falar bem da sogra, né? Realmente a minha sogra é um exemplo de esposa, porque o que ela fazia para o meu sogro, e assim, o meu sogro era uma pessoa maravilhosa, um pastor maravilhoso. Mas eu vou te falar. Minha sogra foi uma esposa de muito valor.
E ela compreendeu muito bem o que é servir, muitas vezes sem ser reconhecida, né, dona Zil? Então, assim, não estou aqui manchando a memória do meu sogro, mas eu estou exaltando a presença da minha sogra porque é real. Muitas vezes eu olhava para ela e pensava assim, para eles eu pensava, ele não merece isso. Então, ainda mais naquela época, né, que eu não admitia colocar um prato de comida para o André. Então, e hoje eu percebo, a gente vem aprendendo que a minha sogra, ela realmente servia o meu sogro. E ela tem que ser louvada por isso. E isso é muito maravilhoso. Quando a gente aprende a servir, vocês vão ver, nós vamos exercitar isso durante essa semana. Nós vamos fazer um desafio de exercitar o que nós vamos aprender hoje. E vocês vão ver como é prazeroso servir, gente. É impressionante como há prazer no serviço. A palavra de Deus, ela não mente. Quando Deus ele nos fala que a gente deve servir, é porque ele entende o prazer que você encontra nisso. Sabe por que você encontra prazer nisso? Porque você encontra a sua essência. A essência é o serviço. Então, quando você encontra a essência, que é o serviço, você encontra a sua identidade. E quando nós encontramos a nossa identidade, nós ficamos bem com o mundo. Nós ficamos bem com todo mundo. Porque ninguém tira isso de nós. E isso é maravilhoso. Então, a mulher que faz bem ao seu marido, ela não é rixosa, ela não é briguenta, ela não é ciumenta ao extremo. Ciúme um pouquinho é bom, gente. Eu e o André, a gente tem dificuldade nessa área de ciúme. Ele é muito tranquilo e eu também. Mas eu creio que um pouquinho mais de ciúme é muito benéfico, porque dá uma sensação assim de meu, de seu, né? Essas coisas assim que realmente é verdade. Ele é meu e eu sou dele. Então, se ele é meu, pronto, eu tenho que ter ciúme mesmo. E ele também. Mas o arder em ciúme é muito difícil, porque o arder em ciúme faz exposição. Então, você briga, você discute, você expõe na frente das pessoas por causa de ciúme. Porque a mulher que é ciumenta demais, ela não se aguenta não, gente. Faz bem ao seu... desculpa, as crianças, eu pensei que fosse a Antônia. A mulher que faz bem ao seu marido, ela é amorosa, ela é gentil, ela é carinhosa. Então, é realmente fazer bem para o nosso marido. Eu não sou uma pessoa muito carinhosa, mas eu preciso também trabalhar isso na minha vida, ser mais carinhosa. Então, a gente está falando aqui, gente, de uma mulher que nós temos a capacidade de ser. Mas não significa também que é fácil. Nós estamos falando aqui de abrir mão mesmo, sabe? De negar a nossa carne, de negar, como eu falei, a nossa vontade para poder fazer a vontade do Pai. Porque essa aqui é a vontade do Pai para nós mulheres. No versículo 14, nós vamos perceber que ela não é preguiçosa. 13, né? 13 e 14. Nós vamos perceber, olha o que fala. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Aí eu anotei aqui, ela não é preguiçosa, trabalha com amor e dedicação, corre atrás da provisão e se adianta para sustentar a sua família, para prover verdadeiramente para a sua família. Essa mulher, ela não mede esforços para ser benéfica com a sua família. Ela não mede esforços para fazer o bem para o seu marido. É por isso que é esmurrar o nosso corpo. É quando você está cansada, mas você tem que fazer aquela comida. É quando você está cansada, mas o seu marido te pede para você levar a toalha no banheiro para ele. É quando você está cansada, mas você tem que arrumar a casa e deixar uma casa limpa, cheirosa, porque o seu marido precisa estar nesse ambiente, né, limpo, cheiroso, seus filhos. É quando você está cansado e você abre mão do seu cansaço, esmurra seu corpo e serve mais um pouquinho. E essa mulher, ela não media esforços para servir o seu marido, porque ela entendia o valor dela e o valor do seu marido, porque ela entendia o valor, né, da família em Cristo, em Deus, né? E aí no versículo 15... Olha só, gente, o versículo 15 é muito bom também. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Essa mulher virtuosa é uma mulher sempre disposta.
né? Eu não vou aqui falar para vocês que eu tenho acordado de madrugada, né, para poder servir meu marido, meus filhos. Mas hoje, gente, eu tenho que dar esse testemunho, que eu estava doida para dar esse testemunho, porque é um arraso. Gente, vou até beber água. Peraí. Quantos aqui lembram que eu orava para Deus me dar um emprego, um trabalho que eu não precisasse acordar cedo? Quantos lembram? Só os mais antigos, né? Graças a Deus. Então, gente, eu cheguei a orar mesmo. Eu orei para Deus me dar um emprego que eu não precisasse acordar tão cedo, porque na época da faculdade, na época de escola, eu sempre acordava muito cedo, e eu detesto acordar cedo, detestava acordar cedo. E, enfim, eu consegui, desde quando eu me formei, eu não preciso acordar tão cedo para trabalhar. E eu sempre acreditei que foi o Senhor quem me deu esse emprego. Assim, essa forma, né? Essa folga, né, de não ter que acordar tão cedo. Gente, às vezes, para nós, a gente tem muita facilidade de adaptar a palavra ao nosso desejo, né? Então, eu entendia que Deus tinha me permitido isso. Não precisar acordar cedo para poder trabalhar, porque, afinal de contas, eu sempre orava nesse sentido. Só que eu orava nesse sentido a despeito do que a palavra de Deus diz. Né? Porque quando a gente acorda tarde, a gente come o pão da preguiça. Gente, não é de Deus isso. E hoje eu estou entendendo. Hoje eu estou entendendo que eu preciso acordar cedo. Porque se eu não acordo cedo, eu não tenho condição de dar conta de todas as coisas que eu preciso fazer. Porque eu cuido da minha casa e eu trabalho fora. E eu tenho a Antonella hoje, né? E tenho o André. E tenho meu pai. Então, eu comecei e teve eu estava muito assim, eu ainda estou muito acima do peso, e eu estava com muita dificuldade para poder começar a malhar, começar a fazer alguma atividade física, e só engordando nessa dificuldade, né, questão de saúde também, as taxas começam a ficar limites e tal, e eu finalmente consegui entrar no CrossFit. Hoje eu estou fazendo CrossFit, faço todos os dias, né, exceto os dias que eu falto. Mas assim, mas hoje, gente, eu acordo. Quando o André falava comigo que o Gabriel acordava 5 horas da manhã, né, Gabriel? Acorda? Quê? O Gabriel era 5. Hein? Tá se envolvendo na minha palavra? 5. Brincadeira, gente. Quando o André me falava que ele acordava, mas é porque eu lembro que o André falava que era 5 mesmo. Agora ele tá falando que é 4:30, só porque tá na frente de todo mundo. Brincadeira. Eu falava assim, gente, ele é maluco, mas ele tem cara de doido mesmo. Só pode ser maluco. Nunca que eu vou acordar 5, 5:30 da manhã, gente, para malhar, pelo amor de Deus. Isso é até falta de priorizar o reino de Deus. Vai priorizar a academia? Gente, eu acordo... eu e Comar, eu e a pastorona aqui, ou 5:30, ou no máximo 6:30, todos os dias, de segunda a sexta, gente, pra gente ir pro CrossFit. Olha, vê se isso não é um testemunho maravilhoso, gente. E, enfim, aí eu vou pro CrossFit, a gente quase morre. Pelo amor de Deus, gente, quem que inventou esse negócio de fazer atividade física? Aí, eu volto. E, gente, incrível, eu não durmo mais. Eu só vou dormir 00:30, 1h da manhã. Às vezes, é muito raro, né, quando consigo dar uma cochilada à tarde, porque eu tenho muito sono. Eu sou uma pessoa que, se tiver oportunidade, eu durmo até 12:00. Mas eu volto do CrossFit, o André está aqui de prova, eu cuido da minha casa. Eu cuido da minha filha, eu cuido do André, eu saio, depois disso eu saio para trabalhar. E quando eu retorno, aí só tem as coisas, né, da cozinha para fazer, e algumas coisas também que a gente está organizando em casa, então eu não tenho como ficar à toa. Mas eu saio de casa já geralmente com o meu almoço adiantado, porque o André também faz, né, ele ajuda, porque na hora do almoço é ele que está em casa, não sou eu. Mas eu adianto muita coisa para ele também, quando eu consigo. Ou quando eu não estou adiantando coisa do almoço, eu estou deixando a minha casa toda limpa antes de sair de casa para trabalhar. Então, e eu fico assim impressionada como que dá tempo, né? Eu realmente não trabalho tão cedo, mas antes eu não fazia nada.
né? Há pouquíssimo tempo atrás, eu saía de casa com a minha casa imunda, com a minha casa totalmente desorganizada. Eu só ia fazer alguma coisa dentro de casa na parte da tarde. Só que aí, na parte da tarde, eu tenho que cuidar da Antonella, eu tenho que arrumar a cozinha, né, do almoço, e a roupa que ficava, e a cama que ficava, e o chão que ficava. Então, você vai tumultuando os serviços. Então, eu identifiquei que eu não fazia bem para o meu marido todos os dias da minha vida, porque eu tenho que lutar contra a preguiça. Então, a mulher virtuosa, ela não é uma mulher preguiçosa. Ela é uma mulher que acorda cedo, se tiver que acordar, né? Eu sugiro que vocês, mulheres, passem a acordar cedo, se você não acorda, porque é outro nível. Eu não sei se é porque eu estou ficando velha, gente, eu não sei, sinceramente, mas olha, eu não consigo mais acordar tarde. Eu consigo, né? Claro. Mas, assim, é muito ruim acordar tarde, porque se eu acordo tarde correndo para trabalhar, se eu falto crossfit, por exemplo, e perco a hora, eu não faço nada dentro de casa, eu fico oprimidinha quando eu saio para trabalhar e minha casa está bagunçada. Gente, meu Deus, isso é muito milagre. Então, a gente precisa ter um tempo. Por que isso? Porque nós precisamos ter um tempo de qualidade com a nossa família. Então, não é porque eu sou a louca da faxina, não, gente. Eu não sou. A Andressa sabe que eu não sou a louca da faxina. É porque eu preciso dominar a minha casa para poder ter tempo de qualidade com a minha família. Para eu poder chegar em casa e, se a Antonella quiser brincar, eu brincar com ela. E ela já chama a gente para brincar. É para eu, né, se o André precisar de mim alguma coisa, eu estar disponível para ele, né, estar disponível para minha família. E é muito maravilhoso isso. Então, se tiver que acordar pela madrugada, essa mulher virtuosa, ela acorda, porque com ela não tem tempo ruim, ela está sempre disposta, mesmo se for à noite. Sempre disposta a servir a sua família, pois não come o pão da preguiça. É uma mulher organizada e sua casa está sempre em ordem. A mulher que faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida é uma mulher que não envergonha o seu marido. Então, como que eu passava muita vergonha na minha casa? Gente, eu estou me expondo tanto para vocês, meu Senhor. Como que eu passava vergonha? Como que meu marido passava vergonha? Quando chegava alguém desavisado lá em casa. Aliás, desavisado, desviado é muito parecido, né? Porque só pode ser desviado para aparecer na nossa casa sem avisar, né? Pelo amor de Deus, gente, é muita prova, mulher. Aí a pessoa chegava lá em casa, como é que a casa estava? Brinquedos espalhados tudo que é lado, cama desarrumada, porque meu marido também não arruma cama desarrumada, as louças tudo na pia, porque as louças lá em casa eram assim, ficava até a noite, porque, gente, para que eu vou lavar ali depois do almoço se eu posso lavar à noite, né? Gente, então era assim a minha casa, verdadeiramente era assim. E hoje eu sigo o curso que eu estou fazendo, depois eu conto melhor. Hoje, um dos pilares lá da minha casa é pia brilhando. Então, a hora que você chega lá em casa, assim, gente, pode até acontecer de chegar lá em casa e ter alguma coisa na pia. Mas hoje, a hora que você chega lá em casa, a minha pia está brilhando. Ela está seca. E não é porque não tem comida, não, que na minha casa tem comida. Tem almoço, tem janta, tem café da manhã, tem lanche da tarde, mas a pia está sempre limpa. É o André que faz o café. Então, gente, é por isso que eu estou falando com vocês. Mas vou abrir um parênteses aqui. Se eu estou conseguindo, eu garanto para vocês que qualquer uma de vocês aqui consegue. Por quê, gente? Isso não entrava na minha cabeça de jeito maneiro. Meu Senhor amado. Então, essa mulher, ela é disposta, sempre disposta. E é tão bom quando você está disposta, porque você vive. Disposição é vida, sabe? Disposição é produção. É você ser uma mulher produtiva, uma mulher sábia. É tão bom a gente estar disposta para a vida. Quando eu passei aquele período de 2 anos, assim, totalmente apática, sem vida, sem vontade de viver, sem sentimento, sem nada. Era tanta falta de disposição, meu Deus. Hoje, como eu agradeço ao Senhor, gente, todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor pela minha vida, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha filha, pela minha casa. Agradecer ao Senhor porque eu posso sair para trabalhar ou porque eu posso trabalhar dentro de casa. Agradecer ao Senhor porque eu posso servir a minha família, porque essa é uma oportunidade divina de você servir. E nós vamos entender isso em nome de Jesus. Então,
É. É. Verdade. Muito. É muito bom. É. É verdade. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. É verdade, gente. A minha sogra realmente é um exemplo de serviço e de casa limpa. E glória a Deus pela vida da minha sogra. Vamos lá, no verso 16. Examina uma propriedade. Deixa eu só ver aqui o que eu notei. Essa mulher, ela é boa administradora. A mulher virtuosa é uma mulher que administra bem o seu lar, administra bem as suas finanças. Me ajuda, Senhor. Administra bem as suas finanças. Administra bem o seu lar. Administra bem o seu tempo. É uma boa administradora. Porque fala assim, ó, examina uma propriedade e ela adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha só no versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher, gente, virtuosa, ela tem as mãos prósperas. Tudo que ela toca se torna próspero. Tudo que ela toca se multiplica. Porque a mulher, a capacidade da mulher, a identidade da mulher é ser multiplicadora. Quantos pregadores nós vemos falar, né? Se o homem deposita um esperma na mulher, ela devolve o quê? Uma criança. Porque a mulher, ela tem a capacidade de multiplicação. A mulher, ela tem a capacidade de provisão, de sustento. Né? A mulher, ela provê a vida, é claro que diante do Senhor, mas ela provê a vida e ela provê o sustento. Então, essa mulher, ela tem a capacidade de multiplicação, né? De dar uma criança, e ela tem a capacidade de alimentar, ou seja, prover a vida e alimenta. Essa mulher também, né, que nós lemos agora, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. É uma mulher que conhece a força e a capacidade que tem, pois está firmada no Senhor. Mas o que essa mulher é? Vê que o trabalho não é vão e reconhece o valor do que faz, lá no 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga à noite. Olha só que interessante. Ela conhece o valor do seu trabalho. Aí essa mulher, né, que a lâmpada dela não apaga à noite, que reconhece o valor do seu trabalho, não é uma mulher que diz assim: serviço de casa nunca acaba. Dona de casa não tem valor. Trabalha igual a condenada e ninguém reconhece. Nenhuma de nós falamos isso até hoje na vida, né? Pode me dar chibatada que eu não confesso. A mulher virtuosa, a mulher que conhece o seu valor, não se deixa se desvalorizar. Porque quando nós falamos isso, nós não percebemos, mas nós entregamos a capacidade de valor na mão do outro. E nós não devemos fazer isso, porque Deus nos deu o valor, Ele nos fez com valor. E nós precisamos reconhecer o nosso valor, gente. Nós precisamos conhecer a nossa capacidade. Essa mulher é uma mulher que a lâmpada dela não se apaga de noite. Oi, gente. Mulheres queridas, no meu coração. Não vamos deixar a lâmpada apagar à noite. Né? Amém, irmã? Mulheres casadas. Não vamos deixar a lâmpada apagar à noite, porque nosso marido precisa de provisão durante a noite. Precisa de lâmpada, precisa de fogo, precisa de alguma coisa acesa, meu Deus, à noite. Vamos manter alguma coisa acesa na nossa casa. Porque, né, a mulher que é virtuosa é uma mulher cujo marido não precisa de despojos. Né? Não estou aqui alegando que se tiver alguma coisa diferente, difícil em casa, ele tem direito não, né, dos despojos. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é um marido que não precisa se preocupar em olhar para os despojos. Que no final da conta, é tudo o resto. Né? O marido da mulher virtuosa não precisa de resto.
Porque tudo que não é nosso é resto do outro. Né? Isso é muito verdade. Tudo que não é nosso é resto do outro. É, 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Essa mulher é habilidosa. As suas mãos trabalham. A sua mente trabalha. É uma mulher habilidosa. Aí, então, essa mulher virtuosa não é aquela mulher assim, eu não sei fazer comida, então tá bom. Ah, gente, eu detesto fazer comida. Ah, meu Deus do céu. Meu Senhor amado, me ajuda. Eu não sei fazer comida e pronto, não foi para isso que eu casei. Eu preciso ter empregado, eu preciso ter alguém para me ajudar, porque eu não quero fazer comida. Essa não é a minha especialidade, então eu não preciso. Ou não, eu não casei para trabalhar fora, o seu marido está lá capengando, a gente está com dificuldade, você recebe uma proposta de emprego, mas você não tem habilidade. Você não pode trabalhar fora porque você não nasceu para trabalhar fora. Né? Ou você não pode ser dona de casa porque você não nasceu para ser dona de casa. A mulher virtuosa é uma mulher habilidosa. O que precisar, ela está fazendo. O que for para aprender, ela está aprendendo. O que for para fazer, ela está fazendo. É uma mulher habilidosa. A mulher virtuosa é caridosa, se preocupa com os outros. Olha só no versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No 21, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Essa mulher virtuosa, ela não teme o dia mau, porque a sua família está segura e protegida. É uma família firme e consolidada na palavra. Nos dias de escassez, tem provisão. Então, essa mulher é uma mulher que não teme o dia mau, porque a sua família está firmada na rocha. A sua família também está segura no fruto do seu trabalho, porque é uma mulher que não é preguiçosa. Então, quando o dia mal vem, ela tem provisão dentro de casa, né? E isso é maravilhoso. A mulher virtuosa, ela se veste bem, ela adorna bem a sua casa, se importa com o que é belo, sabe sobre a sua sensualidade, sabe usar a sua sensualidade para o seu marido. Aonde está isso? No versículo 22, né? Parafraseando aqui os meus pensamentos, mas no 22 faz assim: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, essa mulher, gente, uma coisa muito importante da mulher virtuosa é que ela sabe se vestir, é uma mulher que gosta de se produzir, né? A gente fala tanto, né? A gente fala tanto sobre camisa de político, né? Ah, porque você é o tipo de mulher que anda com camisa de político dentro de casa? Gente, essa também é uma luta que eu estou travando lá na minha casa. Eu não ando com camisa de político, não, gente. Mas eu andava com cada vestido rasgado. Que só Jesus na causa. Não podia chegar um desavisado. Não podia chegar um desviado lá em casa que eu tinha que botar roupa. Trocar de roupa, porque meus vestidos todos rasgadinhos, um pior que o outro, para poder limpar a casa, né? Porque, afinal de contas, gente, eu estou aprendendo, ainda estou com dificuldade de colocar em prática, mas já joguei todos os meus vestidos fora, só ficou um. Porque ele não está rasgado. É aquele azulzinho que você adora. Aquele de alcinha. Não, gente, ele detesta. É porque é feio, mas ele é muito confortável para arrumar casa, para lavar banheiro, essas coisas, né? Gente, mas eu vou jogar ele fora também. Para vocês terem uma ideia das minhas roupas, eu não pude dar para os outros. Eu tive que jogar fora mesmo as roupas que eu uso em casa. Então, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei, eu não estou fazendo aqui apologia ao homem buscar na rua o que não tem em casa. Mas, gente, é muito triste uma mulher que não se preocupa com admiração. Essa mulher, a mulher virtuosa, ela se preocupa em ser admirada. Não para ser exaltada de uma forma humana falando, sabe? Mas é uma mulher que se preocupa em se vestir bem. Quando fala aqui que ela se veste de linho e de púrpura, significa que ela se vestia com a melhor roupa da época. Ela se vestia com a melhor roupa. Ele não é casado. Se vestia com a melhor roupa da época. Essa mulher, ela tinha dinheiro. Ela era uma mulher próspera, e ela usava essa prosperidade também ao seu favor. Gente, a gente precisa prender o olhar do nosso marido.
A gente precisa prender a admiração do nosso marido para nós. E eu sei que muitos dos nossos maridos, né, que muitos maridos são mau caráter, sem vergonha. E não cumpre a palavra de Deus, porque não honram a esposa, que pode estar lá, mal arrumada, mas está cuidando bem da família. Uma mulher digna, honrada, trabalhadora, fiel. Então tem muito marido que é sem vergonha mesmo, tá? Mas nós precisamos trabalhar na nossa mente, no nosso corpo, para realmente prender a admiração do nosso marido. Então, queridas, se vista melhor. Esse curso que eu estou fazendo, ela ensina que a gente deve andar sempre arrumada, inclusive de sapato, dentro de casa. E eu, sinceramente, eu tive muita dificuldade de compreender isso, mas é verdade. Sabe o que ela fala no curso? Ela fala assim, uma mulher mal arrumada não inspira respeito. Por quê? Se chegar alguém mal arrumado na sua frente, fedido, mal arrumado, e chegar uma pessoa super arrumada, de salto, qual mulher que você vai respeitar? Qual pessoa que você vai respeitar se bater na sua porta? Então ela diz que uma mulher bem arrumada, ela inspira respeito dos seus filhos e respeito e admiração do seu marido. E isso realmente é verdade. Aí o que ela fala? Se você é uma mulher que vai lidar com cloro, com tudo, né, lavar a louça e tal, compra um avental, coloca o avental, mas joga as roupas rasgadas fora, joga aquelas calças horrorosas fora, gente. Vamos vestir, né? Não estou falando de roupa cara, a mulher virtuosa era uma mulher realmente rica. Mas nós não somos, mas a gente tem capacidade de se arrumar melhor, de se vestir melhor, né? É ou não é, mulheres? Gente, as mulheres estão com ódio da minha cara. Meu Senhor amado. E eu estou com ódio da cara do Vitor. Brincadeira, Vitor. Tô acabando. Vamos lá. Gente, mas nem 8 horas é ainda, você já sentou aí? Rapaz, você foi o André, não foi? Claro. Me parece aqui, coitado. Sabe de nada, inocente. Se eu fosse ele, ficava ali até amanhã. Então, vamos lá, gente. Boa administradora, conhece a força que tem. Aqui. É caridosa, não teme o dia mal, se veste bem. Olha só que coisa linda esse versículo 22. Tira todo o fundo, Senhor, de música da minha cabeça. Seu marido... Versículo 20, coitado do Vitor, sofre, né, gente? Ainda tem mais uma ministração ainda para você sofrer. No versículo 23 diz assim, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Essa mulher, ela é respeitosa e honrada. Seu marido é respeitado e reconhecido nas ruas, na cidade, na igreja. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, se depender de você, como seu marido é reconhecido? Você honra ou você envergonha? Como seu marido é conhecido na sua família, reconhecido no seu bairro, na sua rua, como seu marido é reconhecido na sua família e como ele é reconhecido por você na família dele. Uma mulher virtuosa é uma mulher que sabe se comportar para que seu marido seja louvado, seja reconhecido, seja honrado e seja admirado na cidade. Nós, como mulheres virtuosas, precisamos ter aquele marido do qual as pessoas dizem dele assim, pastor André, que mulher que você tem, hein? Não é para desejar, né, gente? É óbvio. Mas, assim, que mulher que você tem. Que as mulheres possam olhar para o André, né? O meu objetivo é esse. Pastor, você tem uma esposa, uma mãe, uma mulher de valor na sua casa. Eu admiro a sua família, porque eu admiro a esposa, a mulher que você tem dentro do seu lar. Gente, esse está sendo o meu objetivo de vida. E nós podemos alcançar. Oi? Não. Então, é a postura da mulher que vai fazer com que o marido seja honrado na cidade. Amém? Vocês entenderam? A maneira como eu me comporto vai honrar ou desonrar o meu marido. A maneira como eu me comporto vai fazer com que as pessoas admiram ou não o casamento que ele tenha. Nós estamos falando hoje sobre mulheres. Aí vamos lá, continuando. Já li. 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Essa mulher, ela multiplica, produz, já falei sobre isso, é forte, honrada, e por isso não teme o futuro da velhice. O futuro e a velhice.
Aí aqui, já estou terminando. No 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa mulher é uma mulher sábia e bondosa. Ela não é fofoqueira e não é maldizente. No que depender dela, ela faz bem para as pessoas e não mal. Então, não é uma mulher que está o tempo todo maldizendo, falando mal de alguém, né, criticando alguém. Então, essa mulher virtuosa é uma mulher que, se depender dela, as pessoas só ouvem coisas boas. Se depender dela, ela só tem sentimentos e pensamentos bons a respeito da outra pessoa. Isso também é muito importante, porque uma mulher fofoqueira, uma mulher que não é desse jeito, também é um inferno na vida do marido. 27. Domina sua casa e suas tarefas. Ela não é preguiçosa, também já falei isso. 28. Levanta-se seus filhos. Gente, essa daqui, eu queria ler uma outra versão do 28. Aí eu mandei um vídeo, André, para o seu WhatsApp, mas está aí no meu. Eu queria pelo menos o início desse vídeo, rapidinho para a gente terminar, pode ser? Dá para colocar aí? Levanta-se e seus filhos a chamam de bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Tem outras traduções que falam que os filhos louvam, e o seu marido também. Que os filhos, aqui na minha está melhor, então. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu vou fechar com esses versículos aqui. E eu quero só ver se eles vão conseguir. Gente, esse vídeo que eu vou... Amém. Glória a Deus. Eu não vou passar o vídeo até o final, porque ele tem 5 minutos e pouco, 6 minutos e pouco. Só que eu queria mostrar para vocês, mulheres, esse vídeo. Por quê? Como eu falei no início, o mundo hoje, ele quer tirar a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro papel. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós somos ou que devemos ser, nós precisamos servir os nossos maridos. Só que uma mulher virtuosa, ela não é uma mulher sem identidade. Ela não é uma mulher que o seu marido e seus filhos não reconhece. Não deve ser assim. Sabe, muitas vezes nós temos a dificuldade de servir porque verdadeiramente a gente acha que não vale a pena. Porque verdadeiramente a gente acha, a gente não tem valor. Fazer o que a gente faz não adianta porque não tem valor. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Sabe? Eu não vou dizer para você que é para você fazer tudo com ferramenta de troca. Eu vou fazer isso, mas meu marido também tem que fazer isso. Não. Mas eu vou te dizer que para você ser uma mulher virtuosa, você reconhece o seu valor. E por isso, você entende que os seus filhos e seus maridos precisam também reconhecer esse valor. Não conseguiu colocar, né? Tá. Aí eu não sei exatamente quando vai parar, mas eu aviso aí, você tira. Gente, presta bastante atenção. Essa menina, ela chama Nicole Johnson, ela é cristã evangélica. É real. Eu caminhava pela sala e ninguém me via. Eu falava e ninguém me ouvia. Eu dizia: desliguem a TV agora, por favor. E nada acontecia. Então eu gritava: desliguem a TV agora, por favor. E finalmente eu tinha que ir lá e desligar eu mesma. Eu percebi isso em outras situações. Meu marido e eu estávamos numa festa há muito tempo e eu já estava pronta para ir embora. Eu fui saindo, ele estava conversando com um amigo e continuou conversando. Ele nem me olhou. Foi então que eu percebi: eu estou falando sozinha. Ele não consegue me ver. Eu sou invisível.
Eu sou invisível. Eu fui notando que isso acontecia cada vez mais e mais. Eu caminhava com meu filho na escola e a professora perguntou, Jake, quem é essa com você? E ele respondeu, ninguém. Jesus, ele só tem 5 anos, eu já não sou ninguém? Numa noite dessas, nosso círculo de amizade se reuniu para celebrar a volta de uma amiga da Inglaterra. Janice ficou muito tempo fora e enquanto contava tudo sobre a viagem e sobre o hotel em que ela esteve, eu olhava... Vocês conseguiram ouvir bem? Essa é Nicole Johnson. Como eu falei, ela é cristã evangélica. E ela é autora de um best-seller e ela fala que é sobre mulher invisível. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Isso comoveu o mundo e as pessoas dizem que todas as mulheres precisam ouvir. É uma irmã em Cristo, mas que, infelizmente, com o embasamento bíblico, eu preciso entender que ela está errada. Ah, porque eu sou a certona? Não. Olha só, vocês entenderam o que ela disse? Ela disse que um filho de 5 anos, quando chegou na escola, primeiro, ela diz que ela pede para desligar a televisão e os seus filhos não desligam. E ela grita e eles não desligam. E ela tem que desligar. Então ela vai para a escola levar o filho de 5 anos e o amiguinho dele pergunta, quem é essa? Ele diz, ninguém. E ela fala com o seu esposo, chama para sair de uma festa, se eu não me engano, e ele não dá ouvidos a ela. E ele continua fazendo o que ele está fazendo. Então ela decide que Deus mostrou para ela que ela era uma mulher invisível. No sentido de que tudo que ela faz não é para as pessoas, é para Deus. Amém? Correto? Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer como para o Senhor. Nós precisamos interpretar a palavra de Deus corretamente. A palavra de Deus diz, sirva como para o Senhor. Se eu sirvo como para o Senhor, eu estou servindo para quem? Para quem? Para alguém. Gente, se eu estou servindo como para o Senhor, isso significa que eu não estou servindo para o Senhor. Eu estou servindo para alguém. Então ela diz que o trabalho dela não é servir os outros. Isso é um equívoco que a gente compreende na palavra de Deus. Nós servimos as pessoas como para o Senhor. Nós precisamos aprender a amar, a servir os nossos filhos como servimos ao Senhor, a servir os nossos maridos como servimos ao Senhor. Então, nós precisamos amar, servir as pessoas, sim. Desejar servir a nossa família, sim, porque é nisso que nós encontramos o nosso valor e a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro papel. Nós nascemos para servir a nossa família. Nós mulheres, hoje essa palavra é para a mulher, nós nascemos para servir, sabe? Você pode ensinar a sua filha qualquer outra profissão, você pode ensinar a sua filha a estudar, você deve ensinar o seu filho a trabalhar, a desejar, o que ele, se ele desejar ser médico, se você é médico, se você é engenheiro, o que você quer que o seu filho seja, amém. Você pode investir nisso, você pode incentivar isso, mas a nossa primeira missão como filhos de Deus é homem é o cabeça da casa, é aquele que cuida, é aquele que ensina, é aquele que provê. A mulher é aquela que edifica, é aquela que cuida da casa, é aquela que alimenta os da sua casa, é aquela que sabe cuidar da sua casa mesmo, do seu lar. Então ensine a sua filha outras coisas, ensine o seu filho outras coisas, mas ensine o seu filho a ser homem. Ensine o seu filho a ser marido, a ser aquele que trabalha duro para a família não passar necessidade. Ensine a sua filha a fazer comida. Ensine a sua filha a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Ensine a sua filha a amar, a cuidar da casa dela. Ensine, e depois ela vai poder ser outras coisas. Eu costumo dizer que a Antonella não vai ser o que ela quer ser, porque é isso que a gente ouve também. A minha filha vai ser o que ela quiser ser. Não, a minha filha vai ser uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente filha. E ela também vai ser, obviamente, incluindo nisso, ela vai ser o que Deus quiser que ela seja.
O que Deus quiser que ela seja, não o que o coração dela deseja ser, não o que o meu coração deseja que ela seja, mas o que Deus quer que ela seja. Então nós às vezes nos perdemos no serviço porque nós acreditamos, o mundo tem nos feito acreditar que nós devemos ser como uma mulher invisível. Essa mulher invisível não é a mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa, os seus filhos reconhecem nela o valor que ela tem e eles dizem que ela é louvada, que ela é uma mulher ditosa, valorosa. O seu marido a louva, porque reconhece o valor que ela tem, é uma mulher louvada, é uma mulher reconhecida, não é uma mulher frustrada, não é uma mulher humilhada, não é uma mulher que é, como se fala, quando abusam da gente no serviço, explorada. Não é uma mulher explorada, ela faz tudo com bem, né, com boa vontade. É uma mulher valorosa. Gente, uma criança de 5 anos, você perguntar, a pessoa perguntar para ele quem é aquela mulher, ele falar ninguém, no mínimo tinha quebrado os dentes dele. E tinha ido para a cadeia, que agora não pode dar um tapa, dirá quebrar um dente. Mas se ele fez isso, que criação que ele teve? Aonde estava a presença dessa mulher? A mulher virtuosa não é uma mulher invisível, porque ela é uma mulher de presença marcante. É uma mulher forte, é uma mulher sábia, é uma mulher louvada. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, você pode achar que é machismo, você pode achar que eu estou errada, sabe? Isso é um problema seu com Deus, como mulher. Se você acha que eu estou errada, vai perguntar a Deus o que você tem que ser. E quem você tem que ser. Se ele te falar o contrário, eu não sei, mas o que eu entendo na Bíblia é isso. E ela falou comigo algo que eu admirei, que eu nunca pensei que eu fosse admirar na minha vida. Que o marido dela, eles estavam conversando num grupo, e essa menina foi quem me mostrou esse curso que eu estou fazendo. E ela falou assim, gente, eu outro dia recebi uma das maiores recompensas do meu trabalho. Nós estávamos num grupo de 3 casais. E nós começamos ali a falar no final do ano o que agradou o esposo, que eles são amigos muito íntimos. E eles estavam ali falando, elogiando suas esposas. E também cada um estava falando do que precisava melhorar. E o marido dela virou para todo mundo e falou assim, eu não tenho o que falar contra a minha esposa. A minha esposa, ela lava, ela passa, ela faz comida, ela cuida da casa, ela cuida de mim, cuida do meu filho com excelência. Ela é uma excelente esposa. E eles têm condições de ter uma empregada, ela não quer. E ela falou comigo que uma das maiores recompensas que ela recebeu foram as palavras do seu esposo, que não ajuda em nada na casa. Eu aprendi com ela, sabe? Eu fiquei assim admirada com ela. Porque é uma mulher que sabe o seu valor, né? Talvez você sonhou em ser uma profissional, em trabalhar fora. Tudo bem que as mulheres trabalhem fora. Eu sempre trabalhei fora, eu sempre fui independente desde 14 anos. Desde os 14 anos eu ganho o meu dinheiro. Só que o que eu errava e eu não entendia é que eu fazia isso em detrimento do meu chamado, da minha identidade. Então, eu fazia isso, eu estudava, trabalhava em detrimento do abandono, né? Em detrimento do cuidar da minha casa. Ou seja, eu abandonava o meu lar para trabalhar fora. Então, eu não era uma boa esposa, porque eu entendia que o meu trabalho era a minha prioridade. Então, que nós possamos sim, se você é a pessoa que ganha mais na sua casa, se a sua casa depende do seu salário, se você não tem todo o tempo que você gostaria de ter com seu filho, com seu marido, amém, eu sei que não é receita de bolo, mas nós não podemos fazer isso em detrimento da nossa família. Então, quando você chegar em casa, esmurre o seu corpo e sirva a sua família, mesmo chegando cansada. Esmurre seu corpo e tenha tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido. Nós, como mulheres, precisamos dominar as nossas responsabilidades e as nossas obrigações, exatamente para dar a prioridade naquilo que deve ser prioridade, que é a nossa vida com Deus, que é a nossa vida com a nossa família. Não queira ser uma mulher invisível, não queira fazer troca, moeda de troca. Eu só limpo o pé do fulano se
se ele limpar o meu, né? Eu só faço uma massagem se ele fizer em mim. Não faça moeda de troca, mas também não seja uma mulher invisível que não é honrada pelo seu marido, pelos seus filhos. Porque se você permanecer assim durante muito tempo, você vai ser uma pessoa frustrada, uma mulher frustrada que não vai amar servir, porque não é reconhecida, não é louvada. Mas que nós possamos ser uma mulher louvada, uma mulher honrada, uma mulher também que honra e que louva. Que nós possamos verdadeiramente ter o marido de Salmos 128, que nós vamos falar semana que vem. Né? Que nossos maridos possam realmente nos admirar. Então, eu quero fazer um desafio com você. Eu já terminei aqui a ministração, mas eu quero dar 2 recados para vocês. O primeiro é que eu quero você que é jovem casada mesmo, tá? Me mande um WhatsApp que a gente vai fazer algo assim, ainda não está pronto, então assim, eu não sei que dia que eu vou começar, mas eu também não sei com quantas mulheres eu vou conseguir fazer esse acompanhamento, né, nós vamos seguir juntas durante algum tempo, aprendendo a nossa missão como dona de casa, aprendendo a nossa missão como mulher. Só que para isso, inicialmente, eu quero só jovens casadas. Realmente, gente, mulheres no máximo com 30 anos, a princípio, tá? No máximo com 30 anos e jovens casadas. Solteiras ainda não, e nem mulheres acima de 30. Tá? Então, se você tiver interesse, você me manda um WhatsApp, que eu vou colocar o seu nome na lista, e dependendo da quantidade de mulheres, se eu não conseguir fazer com muitas mulheres, eu vou fazer com as que mandarem para mim primeiro, né, o nome para a gente estar fazendo. Então, aí depois eu vou fazer um grupo e a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas obviamente é sobre esse assunto que nós estamos falando hoje, sobre ser dona de casa, sobre ser mulher, sobre ser esposa, sobre dominar a sua casa, como eu estou aprendendo a fazer lá em casa. E um outro desafio que eu queria fazer com vocês, mulheres, é de essa semana vocês experimentarem. Eu não sei o que você vai fazer, mas essa semana, de segunda até domingo, você fazer bem para o seu marido todos os dias. Então, como que você vai fazer bem para o seu marido? Você sabe o que ele gosta. De repente, seu marido é super tranquilo. Então, ele quer que você faça uma massagem no pé dele. Ele gosta, né? Não vou nem falar que ele quer, algo que ele pediu, não. Os maridos se limitem a não pedir, a não ficar, né, instigando a ira da mulher, pelo amor de Deus. Mas assim, eu queria que você, obviamente você conhece o seu marido, então que você faça bem para ele todos os dias. Então, o que é fazer bem pro André todos os dias? Todos os dias, coisa simples, gente. Mas assim, digamos que o André gosta que eu faça massagem no pé dele. Eu vou fazer massagem no pé dele de segunda a sexta-feira, uma vez no dia. Sabe? Então, assim, o que é fazer bem pro seu marido? Você sabe que ele gosta de ouvir coisas, né, elogios. De repente, você vai elogiar o seu marido todos os dias, você vai mandar um WhatsApp para ele, ou você vai colocar na geladeira, né, um elogio para ele ali por dia, não sei. Faça bem para o seu marido todos os dias dessa semana. Gente, a mulher virtuosa faz todos os dias da vida dela. Pelo amor de Deus, não pode ser tão difícil fazer todos os dias dessa semana. Então vamos lá, né? Amém? Então não sejamos mulheres invisíveis. Sejamos mulheres valorosas, mulheres honradas e louvadas pelo nosso proceder. Porque a palavra de Deus diz que a mulher ganha o marido pelo seu proceder.